E o STF deve definir hoje a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Os ministros devem analisar a possibilidade de indenização às pessoas que adquiriram terras de boa-fé se o pagamento seria feito com a saída de proprietários das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua pode valer para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos e terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. A proposta de autorização da exploração econômica das terras pelos indígenas também deve ser discutida na sessão de hoje. E para explicar melhor qual o entendimento do Judiciário e o que o STF vai julgar a partir de hoje, nós preparamos duas telas. Acompanhe. Na primeira, entre os pontos que vão ser definidos no plenário do Supremo, está a tese que vai servir de parâmetro para a demarcação de territórios indígenas em todo o Brasil. Os ministros também devem determinar sobre como os proprietários que adquiriram as terras de boa-fé vão ser indenizados. Além disso, vai ser decidido se os estados que vão bancar esse pagamento de indenização, já que em muitos casos os governos estaduais que ficaram responsáveis pelas concessões de títulos das terras que podem ser objeto de litígio. Vai ser determinado também o prazo para deixar a propriedade. A derrubada da tese do marco temporal do Supremo desencadeou reações do setor produtivo. A FPA quer o avanço de duas propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei que é o que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC 132 de 2015 trata das indenizações prévias em terras destinadas à demarcação. Já a PEC 48 de 2023, enviada ao Congresso logo após a decisão do STF, tem o objetivo de estabelecer um marco temporal para a definição de terras indígenas no Brasil. E o PL 2903 de 2023, que fixa o marco temporal para a demarcação de terras indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A bancada que representa o agronegócio definiu a PEC que altera o artigo 49 da Constituição como uma das prioridades do grupo, para que o Congresso suspenda a decisão do STF sobre o marco temporal. E a proposta estabelece que decisões da Corte que não forem aprovadas por unanimidade estariam sob revisão do Legislativo. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, relator da PEC, está com a nossa repórter Kis Vasconcelos e é para lá que a gente volta agora com mais informações. Isso mesmo, Priscila. A gente está nesse momento aqui com o deputado Domingos Sávio, aqui direto do estúdio do Canal Rural em Brasília, para conversar um pouco sobre essa proposta, que agora conta com o apoio da FPA, para dar andamento aí e conseguir estabelecer o equilíbrio, de acordo com o deputado, entre os poderes. Deputado, qual é o objetivo da PEC? Olha, o objetivo é muito claro. É resgatar o equilíbrio entre os poderes, porque o que está havendo hoje, e o povo brasileiro já percebeu isso, já manifesta a sua indignação, é que o STF, que deve ser o guardião da Constituição, ele tem frequentemente tomado atitudes que desrespeitam a Constituição, ou seja, ele passa a legislar, ele passa por cima do Legislativo. Nós estamos vendo matérias que são de competência do Legislativo, como, por exemplo, a questão das drogas. A lei brasileira é clara que é crime portar droga, já está na lei. E o STF já está formando maioria para dizer que vai liberar a droga. A questão do aborto, mas agora o STF também começa a investir contra a propriedade privada, quando ele derruba o marco temporal, que ele próprio já havia reconhecido e que está claro na nossa Constituição. A Constituição diz que as terras que estavam ocupadas pelos índios na promulgação, e nós temos todo o respeito pelos indígenas, mas não faz sentido você dizer que alguém que se autodeclara indígena, porque hoje é assim, basta alguém se dizer eu sou indígena ou descendente de indígena, e junto a um grupo deles, ocupa uma área e diz, aqui no passado já houve indígena. Ora, assim você gera insegurança no Brasil inteiro, vai gerar violência no campo, é ruim para todo mundo, inclusive para os indígenas. Então o STF está extrapolando as suas competências. A PEC, que é de minha iniciativa, mas com o apoio da FPA, com o apoio já de um número muito grande de deputados, ela estabelece que decisões do STF que extrapolam o limite constitucional possam ser revogadas pelo Congresso Nacional por maioria constitucional.
3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, para que a Constituição seja respeitada. Portanto, a gente não retira poderes do STF, a gente apenas reafirma que a Constituição tem que ser respeitada e o STF também tem limite. Ele está se colocando acima de tudo e isso não é razoável. Deputado, quantas assinaturas já tem para que essa proposta seja protocolada? Olha, nós, a partir do apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, da Frente Parlamentar Evangélica, nós passamos de aproximadamente 100 para mais de 160. Acredito que ainda hoje ou essa semana a gente alcance o número de 171 assinaturas para protocolar esta PEC do equilíbrio entre os poderes, para estabelecer limite nesse ativismo político do STF que faz tanto mal para a democracia. Muitíssimo obrigada, deputada. Priscila, volto contigo. Obrigada, Kis. Excelente estreia. Continuem um excelente trabalho e até a próxima. E ainda nessa edição, vamos trazer outras repercussões sobre o marco temporal.